Graça e paz, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta noite nós iremos continuar a falar sobre o capítulo 11 da carta à igreja em Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse. Ontem nós estávamos vendo sobre o amor fraternal. A igreja em Filadélfia, ela precisa conservar o que ela tem, precisa conservar a palavra do Senhor e o nome do Senhor. Se manter guardando a palavra do Senhor e não negando o nome do Senhor, se mantendo em um relacionamento adequado com o Senhor, amando, honrando a pessoa do Senhor. E ontem nós entramos na questão do amor fraternal. O amor fraternal foi algo que o Senhor também concedeu a esta igreja. O amor fraternal como origem que provém deles guardarem a palavra do Senhor e não negarem o nome do Senhor, de um relacionamento com a palavra e o próprio Senhor. Eles receberam do Senhor a realidade do amor fraternal, de viverem em amor uns para com os outros. E ontem eu citei um versículo de 1 Pedro, que o apóstolo nos diz para amarmos ardentemente uns aos outros com amor fraternal não fingido. Então, esta igreja, havia nela um amor ardente de uns para com os outros. O amor fraternal, genuíno, não fingido. O próprio nome da igreja diz isso. O nome daquela cidade, Filadélfia, que significa amor entre irmãos, amor fraternal. E eu também havia falado que aonde há o amor genuíno, o amor fraternal, o amor entre irmãos, há também uma amizade sincera, uma amizade verdadeira em Cristo. O próprio Senhor disse que os discípulos eram seus amigos. Ele chamava os discípulos de amigos. Então nós podemos ver que no verdadeiro amor fraternal há amizade. E em uma amizade sincera e verdadeira, que tem origem no amor fraternal, também há fidelidade. A fidelidade de uns com os outros. Há amor, há fidelidade, há uma preocupação genuína de uns para com os outros em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos, irmãos, que o produto da palavra do Senhor e do conhecimento do Senhor, de um relacionamento vivo com o Senhor, por meio da palavra, vai gerar o amor fraternal entre nós. Vai gerar um amor genuíno, um amor ardente de uns para com os outros, com amizade sincera, com fidelidade, com preocupações verdadeiras de uns para com os outros. Muito se fala sobre o amor ágape, o amor mais elevado, o amor incondicional, o amor perfeito, que é capaz de amar, de se preocupar, de perdoar, de se preocupar até mesmo com os nossos maiores inimigos, com aqueles que nos perseguem. Mas uma coisa é certa, antes de nós atingirmos o amor ágape
experimentarmos, vivenciarmos o amor ágape, nós precisamos atingir o amor fraternal, a fraternidade, esse amor entre irmãos. Nós devemos amar aqueles que nós vemos, que está próximo de nós, que são os nossos irmãos. Nós podemos ver isso, irmão, a questão do amor fraternal vir antes do ágape, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no início do capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 7. Nestes 3 versículos, ele mostra pelo menos 7 coisas que devem ser acrescentadas, associadas à nossa fé, para o nosso pleno crescimento na graça de Deus e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O versículo 5 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, que é o ágape. Então a palavra nos diz que nós devemos associar a nossa fé à fraternidade antes de associarmos o amor ágape, que é o amor superior, um amor sem limites, incondicional, que ama os próprios inimigos. Então há uma necessidade de nós conservarmos o amor fraternal entre nós. É uma das coisas que a igreja em Filadélfia necessita conservar, segundo a advertência do nosso Senhor. E o amor fraternal, para nós perdermos ele de vista, com certeza é quando perdemos de vista a palavra do Senhor e o relacionamento com o Senhor. Quando deixamos de honrar o nosso Senhor, deixamos de guardar a sua palavra, de termos um relacionamento com o Senhor. Deixamos de ter comunhão com o Senhor por meio do Espírito e por meio da palavra. Com certeza, o amor fraternal irá fugir de nossas vistas. Nós deixaremos o amor fraternal. Há outras coisas que nós precisamos conservar, que a palavra nos mostra. Nós fomos lá no topo, né? No título, Igreja em Filadélfia, no nome da igreja. Depois, no primeiro versículo, o versículo 7, quando o Senhor se apresenta à igreja como santo e o verdadeiro. Rogando à igreja que ela seja santa e verdadeira. Conservar a santidade e a verdade. Nós precisamos conservar a santidade e a verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos conservar a santidade em nosso viver, em nosso coração, em toda a nossa maneira de pensar, de viver, e precisamos conservar a verdade. A verdade aqui, ela em vários aspectos, mas principalmente a verdade
diz respeito a Cristo. Cristo é a verdade. Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a verdade. E a igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela deve sustentar e proclamar a verdade. Precisa, pela graça de Deus, sustentar a verdade que é Cristo, a verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que se fez carne, que viveu uma vida santa, uma vida justa, uma vida gloriosa, para revelar o amor de Deus Pai aos homens. E morreu na cruz. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, e ressuscitou dentre os mortos para nossa justificação, para sermos aceitos por Deus, sermos declarados justos por Deus nele, por causa da justiça dele. Esse nosso Senhor é a verdade. E a igreja, ela sustenta e proclama essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que reina pelos séculos dos séculos, aquele que é o Senhor dos senhores. Louvado seja o Senhor. A igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela sustenta e proclama a verdade que é Jesus Cristo, a sua obra plena e completa, a nosso favor. Ela proclama e sustenta essa verdade. E a verdade também diz respeito à palavra de Deus, o que a palavra de Deus revela sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre os mandamentos de Cristo para a sua igreja. Os mandamentos que o Senhor transmitiu aos apóstolos, que foram transmitidos a nós por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras, a palavra da verdade. A igreja deve conservar a verdade, deve conservar um viver santo e um viver verdadeiro, que é sustentar a verdade, proclamar a verdade. Louvado seja o Senhor. Depois, irmãos, o versículo 8, o Senhor diz que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nós vemos que o Senhor concedeu à igreja em Filadélfia uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A igreja em Filadélfia precisa conservar esta porta aberta, no sentido de estar sempre passando, entrando por essa porta aberta e permanecendo no lugar que o Senhor a conduziu, que o Senhor estabeleceu para ela. O seu lugar no reino de Deus, lugar onde os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, são revelados a esta igreja. Os mistérios de Cristo, os mistérios das riquezas insondáveis de Cristo, está neste lugar. Diante desta porta aberta que nós entramos, nós conseguimos entrar neste lugar, na realidade dos mistérios de Deus, dos mistérios de Cristo,
dos mistérios do reino de Deus, os mistérios espirituais em relação a todas as coisas relacionadas a Cristo e a sua igreja, as insondáveis riquezas de Cristo. A igreja em Filadélfia precisa conservar-se diante desta porta aberta, para sempre avançar e estar no lugar que o Senhor quer que ela esteja, na realidade do reino de Deus, onde inclui todas essas coisas que foram mencionadas. E uma coisa que nós podemos perceber ao ler a palavra, irmãos, é que a próxima igreja, a igreja seguinte, a última igreja de Apocalipse capítulo 2 e 3, ela está em um lugar onde o Senhor está do lado de fora, o Senhor está batendo a porta. O Senhor espera que eles abrem a porta para que o Senhor possa entrar no lugar que eles estão, para poder cear com eles, banquetear com eles. Nós vemos que uma situação ali bem diferente. Eles não conservaram a porta que foi aberta e não se conservaram no lugar onde o Senhor os conduziu. Eles estão em um outro lugar, um lugar onde eles se fecharam, se separaram, se isolaram e deixaram o próprio Senhor do lado de fora da igreja. O Senhor batendo a porta, pedindo, solicitando para que alguém abra a porta. Isso tanto individualmente quanto coletivamente. Se o Senhor permitir, nós termos um estudo sobre a igreja em Laodiceia, nós iremos perceber que Laodiceia é o inverso de Filadélfia. Nós vamos perceber que Laodiceia é o produto de não conservar o que o Senhor concedeu à igreja restaurada. E isso provoca um estado de degradação, de afastamento da palavra do Senhor, afastamento do próprio Senhor, porque ele está do lado de fora da igreja, está fora da porta, batendo a porta daquela igreja. Nós iremos ver que não conservar aquilo que o Senhor nos concedeu, primordialmente, a palavra e o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. No versículo 8, o Senhor diz que tens pouca força. Com pouca força, a igreja em Filadélfia, ela guarda o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Ela guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Nós precisamos conservar também a pouca força que o Senhor nos concedeu. Essa pouca força, de uma certa forma, diz que existe uma fraqueza presente em nós, uma fraqueza em nós mesmos, em nossa natureza terrena, nossa natureza caída. Nós precisamos reconhecer isso. Isso não significa que ter pouca força e ter um estado consciente de fraqueza, que não haja manifestação de poder, não haja manifestação de coisas maravilhosas entre nós da parte do Senhor, porque Ele colocou uma porta aberta diante de nós, em um lugar onde Ele nos revela as coisas do reino, os mistérios do seu reino. Louvado seja o Senhor. Mas ter essa consciência
significa depender totalmente do Senhor. Ter consciência de que sem o Senhor nada podemos fazer. É tomar o Senhor como a nossa única fonte de suprimento, a única e suficiente fonte de suprimento para as nossas vidas. Isso provém da palavra do Senhor e do próprio Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, pela fé. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre essa pouca força, esse ser fraco, onde a graça de Deus vai nos suprir poderosamente. Ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o Senhor disse, a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor, ele se aperfeiçoa, ele cresce, ele se manifesta em nossa vida quando temos consciência dessa fraqueza, que nós temos pouca força e dependemos dele para tudo. Então, na igreja em Filadélfia, assim a manifestação do poder de Deus. Esse poder que se manifesta por meio da graça, por meio de dependermos totalmente do Senhor, totalmente da palavra do Senhor. Essa pouca força, esta fraqueza, não significa que não haja manifestação de poder do Senhor em nós, na igreja dele, no tempo do fim. Mas é um poder que se manifesta na fraqueza, quando temos consciência que nada somos, que nada podemos fazer sem ele. Quando temos um relacionamento de total dependência do nosso Senhor e de sua palavra. Manter, irmãos, essa condição de pouca força, manter essa consciência da nossa fraqueza, é nós não partirmos para tomar posse de poderes humanos, poderes carnais, poderes que procedem da inteligência humana, do intelectualismo, poder que procede de estratégias, de muitos planos, muitos planejamentos de aperfeiçoamento, de treinamento humano, de capacitação de pessoas, pois quem nos aperfeiçoa, quem nos equipa, quem nos conserta, quem nos concede os dons são o Senhor. E nós somos aperfeiçoados por aqueles homens, dons que foram concedidos ao corpo para o aperfeiçoamento dos santos, por meio da palavra que nós ouvimos deles. Nós somos aperfeiçoados para o nosso serviço, para o desempenho do nosso serviço, para cooperarmos com a obra do ministério, cujo objetivo é a edificação do corpo de Cristo e nos tirar do estado de meninice, onde somos agitados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, qualquer doutrina vária que chegue aos nossos ouvidos. Nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Ele usa o ministério da palavra desses irmãos que nos foram dados, que são dádivas de Deus a nós, dádivas do Senhor ascendido, ressurreto
ao seu corpo, que é a igreja. E nós agradecemos ao Senhor por isso, por esse ensino, por esse aperfeiçoamento, por esse equipamento para sermos aptos a cooperar na edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor, que possamos conservar esse estado de pouca força, de fraqueza em nós mesmos, para que o poder de Deus seja manifestado em nós, para que a graça de Deus seja suficiente a nós e poder experimentar o poder de Deus em nossas vidas, pela palavra de Deus e por um relacionamento adequado com o Senhor. Depois, no versículo 10, nós precisamos conservar a palavra da perseverança. A perseverança de sofrermos pacientemente por causa da palavra de Deus, por causa do reino de Deus e por causa do testemunho do Senhor. Se nós formos fiéis à palavra de Deus, nós iremos sofrer. Não adianta nós colocarmos uma mentalidade de evitar problemas. Eu não posso falar a verdade, eu vou amenizar a verdade. É claro que a verdade tem que ser falada em amor e com sabedoria, com espírito, com vida, com luz, com poder que procede do Espírito Santo. Mas nós não deixamos de falar a verdade, a pura palavra de Deus, que envolve o reino de Deus, que envolve o testemunho do Senhor no tempo do fim. Nós precisamos conservar a palavra da perseverança do Senhor. O nosso Senhor recebeu oposição dos religiosos da época dele, principalmente dos fariseus, a seita mais severa entre os judeus. E nós, guardando a palavra da perseverança, nós sofrermos por causa da palavra de Deus, do reino de Deus e do testemunho do Senhor, com certeza haverá sofrimentos, perseguições, desprezo por parte dos religiosos, daqueles que se opõem à verdade, aqueles que não querem que o reino de Deus venha, não querem que haja um testemunho adequado do Senhor, segundo a palavra de Deus. O testemunho que traz a realidade do reino de Deus entre nós hoje na terra. Um testemunho que aguarda a vinda do Senhor. Agora o Senhor trouxe ao meu coração. O Senhor diz: venho sem demora. Nós precisamos conservar também a expectativa pela vinda do Senhor. Precisamos aguardar a vinda do Senhor a qualquer momento. A palavra diz em 2 Timóteo sobre aqueles que amam a vinda do Senhor, amam a aparição do Senhor, a manifestação de Cristo, quando ele retorna para buscar a sua igreja, tomar posse da terra, julgar este mundo, julgar as nações e estabelecer o seu reino eterno na terra, o seu governo que não terá fim. Quando o conhecimento do Senhor começará a encher toda a terra, todos os rincões da terra, todos os lugares da terra serão enchidos com o conhecimento do Senhor. Todas as pessoas, todas as coisas, todos os relacionamentos estarão
debaixo do governo do Senhor, estarão debaixo de um só cabeça, e o conhecimento do Senhor encherá todos os relacionamentos, todas as coisas na terra. Louvado seja o Senhor. Esse é o tempo da restauração de todas as coisas, quando Cristo deixará os céus e virá novamente à terra para encontrar os seus escolhidos, os seus vencedores, a igreja triunfante no tempo do fim. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos conservar em nosso coração o desejo pela vinda do Senhor e amar a vinda do Senhor. Paulo fala que todos aqueles que amam a vinda do Senhor, eles também terão uma coroa da justiça guardada pelo Senhor naquele dia, para ser recebida pelo Senhor, a coroa da justiça. Louvado seja o Senhor, que Ele nos conceda graça para conservarmos todas essas coisas que são indispensáveis para sermos fiéis ao Senhor, permanecermos no seu favor, permanecermos na sua graça, em termos de igreja, de reino, de serviço, de testemunho ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero repassar alguns pontos de novo. Conserva o que tens, capítulo 3, versículo 11. Conservar a santidade e a verdade. Conservar a porta aberta diante de nós. Conservar a pouca força. Conservar a palavra da perseverança e conservar o desejo pela vinda do Senhor e conservar o amor fraternal entre nós. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ter uma pequena palavra de oração para encerrar este estudo. Querido Pai Celestial, te damos graças, ó Deus bendito, ó Deus amado, ó bendito Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças por todas essas coisas que nos foram reveladas, que nos foram comunicadas, que foram dadas a nós, concedidas por tua graça em Cristo Jesus. Concede-nos graça sobre graça, ó Pai, para conservarmos todas estas coisas, conservarmos o amor fraternal, a santidade, a verdade, nos manter na porta aberta que o Senhor Jesus concedeu a nós, nos conservar nas coisas que Ele tem concedido a nós, nos conservar em pouca força, na Tua palavra e num relacionamento vivo com o Teu Filho amado. Ó Pai, muito obrigado pela viva esperança de esperar pelo Teu Filho vindo dos céus, a viva esperança do reino de Deus, da restauração de todas as coisas, de estarmos para sempre com Ele. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, ó Pai, oramos a Ti. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, amados irmãos, pela comunhão, pela atenção e por estarmos juntos caminhando em uma só fé, em um só objetivo, de sermos vencedores, sermos aqueles que são achados fiéis na vinda do Senhor. Bem-aventurado é aquele que será achado fazendo
assim, que possamos servir uns aos outros em amor e nos alimentar uns aos outros com a pura palavra de Deus, a palavra da verdade.